Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite e venha te erguer neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós vamos orar, eu vou interceder pela tua vida no final desse vídeo. Não saia, acompanhe conosco. Graça e paz. Vou falar um pouco da minha experiência, né? A apóstola ministrou sobre a minha vida e o anjo do Senhor aparece para mim. E foi 2 anjos que apareceram, eu fiz a pergunta e eles me responderam que sim. E eles me levam até a frente do céu. E quando chegou na frente do céu, né, eu vi assim eles se afastando um pouco de mim. E eu quis entrar, né? Eu fui para frente para entrar no portão grande, no céu. Mas eu não entrei, as portas se fecharam para mim. E ali eu me desesperei, perguntei por quê? Por que eu não poderia entrar no céu? Aí o anjo só balançava a cabeça para mim, não respondia nada. Balançando a cabeça, assim, como não, né? Assim, balançando aí, como... mas não respondia nada. E ali eu insistia de novo, para ver se eles falassem algo para mim. E novamente eles balançavam, diziam que não. E não falavam nada. E ali tinham mais portas para o lado de fora do céu. E ali eu comecei a tentar entrar pelas portas, né? Eu abri uma, estava trancada. Eu abri 2, também não tive sucesso, estava trancada. Eu abri 3, também eu não consegui. Eu comecei a me desesperar e eu pedia, né, que eles falassem alguma coisa, o que está acontecendo, para mim não entrar no céu. Aí eu tentei de novo abrir no quarto, e quando eu abri no quarto, né, na quarta porta, eu abri, eu entrei, mas eu já entrei diretamente, fui parar no inferno. E ali eu perguntava do anjo do Senhor, depois que eu parava no inferno, por que, né, o Senhor tinha permitido que eles me trouxessem aqui. Aí sim eles conversaram comigo, e aí eles falaram: olha, filha, o Senhor permitiu que nós trouxéssemos você aqui para ver algo, muitos pecados, muitas almas, muitas vidas que estão aqui, que são crentes, que estão aqui sendo torturados, né, que estão aqui em cativo, falava assim, estão aqui por pecados ocultos e pecado que cometem pelas redes sociais. Aí eu dizia: misericórdia. E lá ele dizia, e o Senhor permitiu que trouxesse você aqui para ver, mas você vai guardado por nós, e nada vai acontecer com você. Mas você precisa ver, porque vai servir também de alerta para você. Aí eu disse amém, né? E rapidamente ele me leva para me ver. E tinha um local na parte do céu que era livre, era aberto, mas também tinha uma porteira, né, gigante mesmo, e por dentro dessa porteira estavam os demônios, né, e muita pessoa sendo torturada. Eles estavam
numa tortura horrível nessas pessoas. E eu via um monte daqueles, tipo, camburão, preto, assim. Quando o anjo me mostrava dentro, né, o Senhor permitia que eu entrasse junto com ele, né, junto com os anjos do Senhor neste local, lá onde essas pessoas estavam sendo torturadas. E quando eu olhava dentro dos camburão, né, tinha muitas lavas de fogo, era fogo. E ali o anjo do Senhor mandava observar a gritaria, os choros, o socorro que eles estavam pedindo, né? E cada camburão que tinha ali, né, tinha um símbolozinho, né, de umas redes sociais, Facebook. Aí eu vi também. E tinha pessoas lá sendo torturadas, demônios torturando jogando dentro do camburão essas pessoas e perfurando elas com punhal. Era horrivelmente. E tinha outro camburão, né, que também tinha pessoas, os demônios estavam torturando, né, que tem Kauai. Aí o outro camburão também tinha pessoas dentro sendo torturadas. E aí cada vez que descia uma pessoa, eles iam jogando, eles traziam, né, os demônios, eles iam jogando e a tortura começava. Aí outro camburão, né, do TikTok, outro camburão do Instagram. Aí de lá eu via, né, as pessoas gritando, chorando. Foi assim, muito agoniante para mim ver isso. E quando eu via outro camburão também, e o anjo do Senhor dizia que aquelas pessoas estavam ali em pecado oculto, que estavam, ele dizia todos os pecados que eles estavam fazendo, pensando que Deus não estava vendo, mas o Senhor estava vendo tudo, se escondendo do homem, mas o Senhor não esconde nada. O anjo do Senhor dizia. E ali eles começavam uma tortura severa. E ali o anjo do Senhor falava que aquele pecado também incluía o jogo azarento, esses jogos que estão agora, né, pela internet, ganhando, postando seu dinheiro. O Senhor falava ali, né, que era azarento, que ele reprovava. E ali eu via, né? Aí o anjo do Senhor falava assim que o Senhor ele reprovava redes sociais. E ele dizia assim, essas pessoas estão aí por desobediências, porque não estão levando a sã doutrina a sério, porque o anjo do Senhor falava, o Senhor falou pelos profetas, falou os guerreiros que foram nas experiências, e não deram ouvido, não obedeceram que o Senhor mandou eles fazer para largar as redes sociais, porque esses daí que você está vendo, o Senhor ele reprova. Aí eu disse bem assim, logo, misericórdia. Aí eu comecei assim a pedir ali mesmo perdão do anjo do Senhor, que eu não queria mais ver nada, aquela tortura, eu queria que ele me tirasse dali, né? E o anjo do Senhor falava assim para mim, não, minha filha, é necessário que você veja. E aí ele me levou para mais perto, aonde tinha redes sociais do Kauai, o símbolo do Kauai, e as pessoas sendo torturadas. E eu vi uma tortura horrível, o qual eles pegavam a parte do pescoço, da cabeça até o pescoço, e eles afundavam assim, apertavam naquela lava, e a pessoa se balançava, se batia, e o outro já vinha para furar por trás da pessoa. Era uma tortura. E ali eu comecei a refletir, me perdoe, pedindo perdão, porque eu tinha que
que agora, para honra e glória do Senhor, eu já desinstalei. Eu tinha esse aplicativo também no meu celular. E eu cheguei a fazer uns vídeos. E ali o Senhor, ele falava que isso aí, o Senhor, ele já tinha alertado. E muitos estão usando. E eu via pessoas que eu conheço que estavam ali também nesses aplicativos, usando esses aplicativos. Também eu via muitos que eu não conhecia. E quando terminou dali de enxergar o anjo do Senhor, ele me tirava dali, ele me tirava de lá, né? E ele dizia que agora sim eu ia no céu, porque o Senhor queria falar comigo. E quando chegou no céu, eu entrei pela porteira novamente do céu, e a porteira se abriu para mim. E quando ela se abriu, os anjos, os dois me acompanharam, porque eu entrei, era muita festa no céu, era muita festa mesmo, muita alegria, louvor, eles louvando os anjos do Senhor, e uma alegria imensa mesmo. E quando eu ia entrando, ia caminhando, fui até aonde o Senhor está, até o trono dele. E lá quando chegou, o Senhor falou comigo. E ele disse, né, que ele tinha me perdoado, que ele ouviu, né, ouviu tudo que eu falei, né, sobre o perdão, pedir perdão ali no inferno. Senhor, me perdoe, não vou mais cometer isso. Ele viu aqui no meu coração o perdão. E foi que ele disse assim, que começou a me dar conselho, que era para mim, a partir de hoje, né, ouvir a voz dos profetas, a voz do Senhor, porque é o Senhor que usa os profetas. Ele fala assim, falou, é o Senhor que usa os apóstolos, é o Senhor que usa, né, os guerreiros, é o Senhor que fala, que não é para ter redes sociais. E que a partir de hoje, que eu venha obedecer. Ele começou a falar comigo e diga para os que tenham, que ainda dá tempo de se arrependerem. Porque o Senhor, ele falava, eu quero entrar no lar dessas pessoas, né? Entrar com tratamento e eu quero entrar com bênção. O Senhor, ele falava, porque muitas bênçãos estão trancadas e presas. E os crentes, ele falava assim, e os crentes são ainda cegos, não enxergam por quê. Mas hoje, ele falava, hoje eu permiti, ele falava, que os anjos levassem você para vir e falar sobre que eu reprovo, ele falava, que eu reprovo redes sociais. E ali eu falava assim, e o canal do YouTube, aí ele falava assim, filha, eu tenho algo para falar para você. O canal do YouTube eu ainda não reprovei, porque tem muitos servos meus que fazem live, né, que fazem vídeo, né, colocando, ele falava assim, colocando a verdade, a minha doutrina, a santificação, falando da santidade. Ele falava assim, que estão num padrão, que estão ganhando, ele fala que estão ganhando vidas para o meu reino. E essas pessoas, ele falava, eu estou lá ajudando eles, eu aprovo. Aí ele falava do canal da Shalom, e eu aprovo o canal da Shalom, porque eu que estou usando os apóstolos,
Aí falavam os apóstolos Juscelino e a apóstola Janaína. Os meus filhos, eu que estou usando, eu aprovo o canal deles, porque muitas vidas se renderam a mim, voltaram de mim, saíram do cativo através desta live. E ele falava assim, e eu vou fazer mais nesta live. Ele dizia, e eu vou fazer mais nesta live. Aí eu dizia, amém, Senhor. Glória a Deus ali, né? E os anjos em festa, muito lindo que estava acontecendo. E ele dizia assim, e sobre o Instagram, ele falava assim, sobre o Instagram, eu reprovo, filho. A única coisa que eu ainda aprovo no Instagram é crente, servo do Senhor, servo meu, ele falava, que estão fazendo o seu trabalho com vendas num padrão, ele falava, num padrão, na santificação, na doutrina, na santidade, fazendo as vendas, né? Ele dizia, fazendo as vendas conforme a minha vontade. Ele dizia, mas fora isso, eu reprovo os outros. Ele falava assim. Aí eu dizia, amém, e avise isso, filho. Ainda dá tempo os meus filhos se arrependerem, porque eu quero entrar com tratamento e as bênçãos e as minhas bênçãos sobre a vida deles e delas. Aí eu disse, amém, Senhor, farei isso. E quando terminou dali, ele me leva para mim para a sala, para me passar por uma sala de tratamento. Aí eu passei também, tomei uma água purificada, passei uma sala de purificação. E eu só sei dizer que eu vim de lá em paz, leve, clamando o nome do Senhor, adorando, amando cada vez mais. E quando eu saí de lá, eles já me levaram para outra sala, que é de armadura, para me equipar com as armaduras do Senhor, né? E de lá, o anjo do Senhor, ele me coloca na guerra, né, para fazer missão, e foi só vitória daí. E foi na hora que, depois que terminou, né, a missão de guerra, o Senhor deu vitória, e foi que eu retornei para a igreja. Amém? Essa foi minha experiência.